Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 44. Bons estudos! Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais profundamente os países que formam esse bloco. Vai verificar que a organização social e cultural dessas nações foi uma grande arma para que eles vencessem as limitações dos seus recursos naturais, assim como também os estragos sofridos durante a Segunda Guerra Mundial. Por que eles são chamados tigres asiáticos? Você sabe? Não? Mas isso não tem o menor problema, porque nós vamos tentar descobrir juntos essa e outras respostas para entender melhor o que se passa naquela distante região oriental. A sua teleaula de hoje está apenas começando. Tóquio, Japão. Pai, tudo bem no Brasil? Aqui estou sentindo muita dificuldade de me adaptar. Praticamente só trabalho e durmo. O trabalho é mesmo muito pesado. Também é difícil de fazer amizade. Sinto muitas saudades do Brasil. Espero voltar em breve. Um abraço na mãe e nos irmãos. Milhares de jovens brasileiros de origem nipônica estão agora trabalhando no Japão. O que leva esses jovens a se aventurarem num país tão distante do nosso? Ela é mais compensador, né, o trabalho lá, trabalhar lá, para depois voltar para cá e ter uma vida melhor, né? Conseguir trabalho aqui, lá, que aqui não tá difícil arranjar trabalho. Porque o salário lá é muito compensador, né? Seria mais o ganho econômico mesmo, que lá dá bem mais, né, que aqui. As motivações podem ser variadas, mas o certo é que nessas últimas décadas o Japão tornou-se uma referência de prosperidade econômica. Se a gente pensar que o Japão é um país pequeno, com poucos recursos naturais e que foi bastante arrasado durante a Segunda Guerra Mundial, é realmente surpreendente que o Japão tenha crescido tanto em tão pouco tempo. É realmente impressionante que os japoneses conseguiram em 50 anos. É verdade. O Japão e os tigres asiáticos devem ser melhor analisados. Pois embora os produtos japoneses sejam muito parecidos com os norte-americanos e mesmo com os alemães, a maneira como eles são feitos é completamente diferente. Ué, porque os produtos que eles fazem não são produzidos em fábricas, como em qualquer lugar do mundo? É, mas é uma questão da filosofia do trabalho. Para o japonês, a grande empresa é um exército. E os operários são como soldados desse exército. É toda uma filosofia completamente diferente, uma organização social completamente diferente que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Por exemplo, o trabalhador tem estabilidade no emprego, participa diretamente das decisões no processo de produção, no controle de qualidade, por exemplo. É, realmente é uma cultura bem diferente. Seria melhor a gente ficar bem por dentro desse assunto, não é? Vamos ver. O Japão é, na verdade, um arquipélago formado pelas ilhas Hokkaido, Shikoku, Kyushu e Honshu, que é a maior do arquipélago e onde está situada a cidade de Tóquio. No todo, o Japão possui cerca de 370 mil quilômetros quadrados e uma população estimada em torno de 125 milhões de habitantes. O Japão já vinha expandindo suas fronteiras na área do Pacífico desde o início do século, quando derrotou o Império Russo e ocupou a Manchúria do Sul e a Península da Coreia. O impacto da Grande Depressão Americana, iniciada em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, fortaleceu os militares, que nos anos 30 invadiram e ocuparam o norte da China, passando então a controlar as ricas jazidas minerais que alimentaram a indústria pesada japonesa em seu esforço de guerra. Com o poder industrial consolidado desde a segunda metade do século passado e com uma sociedade fortemente militarizada, o Japão desafiou a influência da Inglaterra e dos Estados Unidos com uma audácia que se revelou no ataque a Pearl Harbor em 1941, confrontando a maior potência industrial do planeta, os Estados Unidos da América. A resposta foi devastadora, e o Japão, que tinha se alinhado à Alemanha, foi derrotado pelas forças aliadas em 1945.
O final da guerra foi traumatizante para os japoneses com o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. As tropas norte-americanas que ocuparam a região depois da guerra ainda promoveram uma profunda reforma agrária nos territórios ocupados, seja no Japão, seja na Coreia do Sul. E essa reforma agrária acabou com a base de poder das oligarquias militares destes países, democratizando o acesso à terra. Que coisa, hein? Caiu uma bomba atômica sobre eles e mesmo assim eles conseguiram se reerguer e se tornar uma grande potência mundial. Pois é, os americanos acabaram com o poderio que os japoneses pensavam que tinham antes da guerra e além de vencê-los, ainda fizeram uma reforma agrária democratizando a terra. E o mais engraçado é que foi os Estados Unidos que ajudou o Japão a se reerguer logo depois da guerra. Perderam os Estados Unidos? É, você não sabia? Não. É o seguinte... Em 1949, aconteceu a Revolução Chinesa e a China tornou-se comunista, passando a ser, a partir de então, a República Popular da China. Os Estados Unidos começaram a se preocupar com a proximidade da República Popular da China e da União Soviética, que disputavam o controle sobre o Extremo Oriente durante a época da Guerra Fria. Assim, os Estados Unidos resolveram promover a recuperação econômica do Japão através de uma ajuda financeira direta, com empréstimos em condições extremamente favoráveis aos empresários japoneses. E além disso, a reforma agrária que eles haviam feito tinha facilitado muito a produção de alimentos e também a ampliação dos mercados internos dos países já ocupados, como o Japão e a Coreia do Sul. Mas será que essa ajuda dos Estados Unidos explica toda essa recuperação econômica do Japão? Claro que não. A despeito dessa ajuda, a recuperação da economia japonesa foi graças ao esforço dos próprios japoneses. Com uma agricultura de alta produtividade baseada no arroz e com uma das maiores frotas pesqueiras do mundo, a economia japonesa consegue abastecer de alimentos sua numerosa população. Esta população está fortemente concentrada nas grandes cidades costeiras, como Tóquio, Yokohama, Kobe, Osaka e Nagoya, todas situadas na ilha de Honshu. Essas cidades litorâneas também concentram grande parte da indústria japonesa, que depende diretamente da importação de matérias-primas e energéticos e da exportação de seus produtos para o mercado mundial. Foram os japoneses também que estimularam as principais mudanças no sistema internacional de transportes de mercadorias pelo mar, com os superpetroleiros e os containers. Os containers melhoraram muito o transporte de carga, pois são grandes caixas de aço padronizadas, o que facilita muito tanto o manuseio como a armazenagem. Portanto, se no começo do século a força do Japão estava ligada ao poderio do seu exército, hoje em dia, sua grande influência no mundo está ligada às suas grandes empresas e à maneira japonesa de produzir mercadorias. É verdade, dá só uma olhada nessa pesquisa aqui. Se você considerar as 10 maiores empresas do mundo inteiro, 6 delas são japonesas. E elas faturam mais a cada ano que o produto interno bruto do Brasil e do México juntos. Como explicar o sucesso dessas empresas? Bom, não há dúvida de que a organização social e cultural do Japão contribuiu muito para o sistema produtivo que eles implantaram, com uma mão de obra extremamente disciplinada e treinada. A empresa japonesa chegou a um máximo de produtividade, racionalizando todo o sistema da fabricação e distribuição, que responde de modo rápido e eficiente à demanda da clientela. Além disso, o Estado tem um papel muito importante, atuando através dos Ministérios do Comércio Internacional e da Indústria, diretamente com as grandes empresas e a sua Federação Nacional, o Keidanren, de modo a possuir uma política coordenada que defenda os interesses da economia do Japão em qualquer parte do planeta. E aí, Ana, como está indo a matéria? Tá indo bem, já deu para situar o Japão, sua importância na economia mundial e o seu desenvolvimento nesse século. Agora falta falar um pouco sobre os outros países dessa região. Os tigres asiáticos. É bom explicar muito bem como essa maneira japonesa de produzir generalizou-se por toda aquela área econômica do Pacífico. Na verdade, o que aconteceu foi que durante a década de 70, o preço do petróleo aumentou bruscamente e as grandes empresas japonesas, com a ajuda do Estado, foram buscar novas localizações onde encontrassem energia mais barata e mão de obra disciplinada para operações industriais de montagem. Na vizinhança do Japão estavam a Coreia do Sul, Hong Kong, Formosa e Singapura. Esta última, uma cidade portuária na península da Malásia,
com comunicação fácil para qualquer parte do mundo. O que houve foi uma associação do capital japonês com as grandes empresas desses países, o que ocasionou um rápido crescimento nessa região. É verdade, durante os anos 80, enquanto praticamente o mundo inteiro enfrentava uma forte crise, eles continuavam crescendo. Por isso o intercâmbio entre os países do leste asiático aumentou muito. Toda aquela bacia do Pacífico é considerada hoje um dos principais polos econômicos do mundo. E eles estão sempre visando o mercado mundial. Claro, o mercado interno deles é muito limitado. Hoje eles disputam o mercado mundial com os Estados Unidos, com a União Europeia, e com uma política comercial tão agressiva que é daí que vem o nome, tigres asiáticos. Bom, Pedrão, quer dizer que o Japão, com os tigres asiáticos, juntamente com os Estados Unidos e a União Europeia, formam os grandes blocos econômicos que dominam a economia mundial. Olha, eu acho bom a gente ter uma visão mais clara dessas forças mundiais, porque afinal de contas isso interfere diretamente nas nossas vidas, né? Eu li que a população daqueles países chamados de tigres asiáticos é alfabetizada e possui elevada qualificação. E a distribuição de rendas é razoável. Agora, quando será que a gente vai ler uma matéria assim sobre a América Latina? Mas eles têm lá os seus problemas. Existem países que a democracia está longe de ser alcançada. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você passou a conhecer um pouco melhor o Japão e os tigres asiáticos. Soube que o Japão, que já tinha um poder industrial consolidado a partir da metade do século passado e uma sociedade fortemente militarizada, viu sua situação se alterar profundamente com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Viu que os Estados Unidos, temendo a proximidade com a União Soviética e com a República Popular da China, promoveram a recuperação econômica do Japão através da ajuda financeira direta, com empréstimos em condições extremamente favoráveis para os empresários japoneses. Constatou que, apesar desta ajuda, o esforço dos japoneses para a recuperação de sua economia foi muito importante. Em pouco tempo, a numerosa população das ilhas era abastecida por uma agricultura de alta produtividade e uma das maiores frotas pesqueiras do planeta. Aprendeu que a força da economia japonesa está profundamente vinculada às suas grandes empresas e sua maneira de produzir mercadorias. Viu que essa maneira de produzir generalizou-se por toda a área econômica do Pacífico, cujos países associaram suas empresas ao capital japonês, acelerando muito o processo de desenvolvimento industrial. A política comercial destes países se tornou tão agressiva que eles passaram a ser conhecidos como os tigres asiáticos. É muito importante que você acompanhe essas teleaulas com seu livro de estudos de geografia. Só assim você vai poder aprofundar e fixar as informações que teve aqui. Até a próxima teleaula e tchau!